pessoal, voltei, demorei, mas voltei, né? Tinha deixado apenas 2 vídeos, mas agora eu estou de volta e nós vamos com tudo dessa vez. O tema desse vídeo, como vocês vão ver aí, vai ser a compra da casa, que a gente comprou em compra direta da Caixa. E esse ano a gente conseguiu a casa própria. Graças a Deus, o sonho que a gente queria, né? Com certeza. Então eu vim aqui falar para vocês sobre como é que você pode entrar, né, nessa questão de comprar a sua casa por essa modalidade e os gastos que a gente teve com essa compra. Então, para início, a gente teve que dar um valor de 5% do valor da casa, não foi? 5%. No caso, a casa que a gente comprou, ela custou 64 mil e 800 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui onde eu botei. 64 mil. R$64.841 ela custou. Assim, o valor dela fechado, né? Porque essa casa que a gente comprou, ela tá na modalidade de venda direta da Caixa. Essa modalidade é o seguinte, ela foi para leilão 2 vezes, não conseguiram vender, aí a Caixa coloca o bem como venda direta. E nessa modalidade você também consegue financiar algumas casas, né? Nesse caso a nossa a gente conseguiu financiar uma parte, né? E aí a gente, para início, teve que dar a entrada de 5% do valor, que foi 3.200, foi 3.242. 3.242,07 centavos. Aí também teve algumas taxas que a gente teve que pagar, né? Umas taxas que a gente nem esperava, né? Que a gente pagou 1.500 quando a gente foi assinar o contrato. Tivemos que pagar 1.500 de umas taxas lá que a gente nem sabia que existia. Aí a gente teve o gasto com o cartório, que foi umas taxas lá, e teve também um valor de um papel que era R$100 e a gente pagou esse papel 2 vezes, porque a menina demorou entrar com o pedido e essa documentação ela ficou inválida, aí teve que pedir de novo no cartório. Aí no carro a gente gastou R$200 com esse papel. Aí teve umas taxas lá que eles colocam, uma foi de 687, a outra foi de 373, outra de 65,07 centavos e outra de 127,44. As taxas que a gente pagou no cartório. Na prefeitura, eu procurei a foto e não achei. Tu lembra se foi 1.000 e quanto? Foi 1.000? Sim. O TBI foi 2.000, né? Não, o TBI foi 1.000 e pouco. 2.000 foi total, tudo. Cartório e prefeitura. Foi 2.000 e alguma coisa. Eu sei que no total a gente pagou só de papelada e taxas, essas coisas assim. E a entrada do banco, a gente pagou 7.651. Fora o FGTS que a gente deu, não foi? Porque foi Cícero tem carteira assinada, então ele deu a entrada com o FGTS, deu esse valor de abatimento. Porque nem toda casa, toda modalidade da casa recebe o FGTS. Tem umas que recebem e outras que não. Então essa modalidade recebeu o FGTS, né? Eles agregam. E você também, né, pode, como é que se diz, um tempo, né, com 1 ano que você tem, 2 anos, que você tiver
de FGTS lá, você pode dar um abatimento nas parcelas. É. E aí você, quando for ver essa questão dessa modalidade, você tem que olhar bem, analisar as informações que tem abaixo das casas, porque tem uns que aceitam FGTS, tem outros que não, tem uns que aceitam a contratação, como é o nome? Financiamento, tem outros que não, então a gente tem que estar olhando essas questões, né? Também teve a questão do morador, né? Do antigo morador, que é assim, muitas das vezes fica a pessoa que comprou a casa, só que no nosso caso tinha um morador que pagava aluguel para essa pessoa que tinha comprado a casa, e aí a gente veio conversar com a pessoa, né? Porque isso daí é a gente que faz, a Caixa ela não entra nesse procedimento aí, que é você vir conversar com a pessoa que está na casa. Você vem, conversa com a pessoa para avisar, né, para ela que você comprou a casa e que ela tem um tempo, né, para poder sair da casa. A Caixa deixa no critério do comprador para dialogar com quem está lá, né? Porque geralmente na descrição, quando o engenheiro vem avaliar a casa novamente, sempre tem alguém morando, né? Às vezes é raro não ter alguém morando, mas geralmente tem ou o dono, né? Ou o dono que comprou a casa, ou um inquilino que ele colocou para pagar aluguel. Então existe esse impasse. Mas aí, como o engenheiro da Caixa ele já alerta a pessoa, porque a Caixa não pode fazer o despejo de ninguém, porque existe uma lei que assegura, né? Assim, a Caixa ela adquire o bem, mas ela não pode, né, colocar aquela pessoa para fora até que uma pessoa compre o imóvel para morar. Então a Caixa ela deixa seu critério, o diálogo, e aí você, se dependendo do diálogo e não tendo acordo, então geralmente a Caixa ela trabalha com advogados particulares, ela contrata, né, essa pessoa para poder estar vendendo as casas. Então geralmente um advogado ele se torna um corretor também, né? Ele tem uma especialidade em imóvel, né? Geralmente, então... Não, no nosso caso era corretor, ele era advogado, mas nem todos os corretores da Caixa advogado. É advogado, né? Então mas você tem que contratar. Você tem que contratar o serviço no caso da pessoa não queira sair da casa, né? Caso a pessoa não queira, ele resista, né, a desocupar a casa. Quem comprou a casa tem direitos, né? Tem direitos autorais, assim, tem direito porque como já deu início do processo, o processo foi aceito, o financiamento, então a pessoa já Mas aí você só pode coisar depois que o contrato foi assinado. Aí você pode entrar, né? Vir conversar com essa pessoa. Se não for o caso, aí você tem que contratar o serviço de um advogado para que ele entre com a ação, né, de despejo, né? Ação judicial. E geralmente no diálogo entre o comprador e quem está morando, geralmente sempre há como eu posso dizer, há sempre uma concordância, né? Geralmente não há resistência, né? Resistência no caso, né? Então geralmente não há essa resistência, porque a pessoa que está morando, o inquilino, o dono, sabe que já foi, tem consciência, né? Já foi alertado, né? Então a qualquer momento pode a Caixa, alguém comprar a casa da Caixa e aquela pessoa está consciente de que ela, a qualquer momento, né, pode... Porque tem aviso, né? Eles recebem aviso que a parcela está atrasada, eles recebem aviso de que a casa foi para leilão, né? Aí eles já estão cientes de que a qualquer momento a casa pode ser vendida. E aqui no nosso caso, essa casa a pessoa comprou ela em 2015 ou 2014? 2015. Não, foi em 2015.
quando foi em 2017, ele não pagou mais as prestações da casa. No caso, a gente comprou ela agora na virada do ano de 2000 para 2020. A gente estava no processo de final de dezembro até agora. No caso, a gente só assinou o contrato dia 24 de fevereiro. Foi? Mas o processo já vinha andando desde de dezembro. Dia, se não me engano, antes do dia 18 de dezembro. Mas aí tem essas questões, né? Que as pessoas ficam, tem umas que botam pé no chão e não quer sair, aí a gente só pode tirar essas pessoas com um advogado. Mas no mais, foi isso que aconteceu. No nosso caso, a gente teve essa consciência, né, da pessoa, que a pessoa que estava aqui, o inquilino, já sabia que a casa estava em leilão, até que o engenheiro da Caixa já tinha vindo aqui olhar a casa, como é que estava. E ele já tem consciência disso. Então, quando a gente começou com ele, já deu tudo certo, né? A gente deu 30 dias para ele sair. Aí, quando foi com uns 30 dias, ele saiu. E é isso, pessoal. Quando for depois, eu vou fazer um tour pela casa para vocês verem como é que é. Ela precisou de umas reforminhas, ainda precisa de algumas reformas, mas a gente tá fazendo tudo aos poucos, porque gasta. Mas é isso aí, tá? Mas o importante, acho que nesse processo é você insistir, você não desistir, né? Você insistir e lutar pelo aquilo que você deseja, né? Hoje em dia a moradia própria, ela é difícil, né? Porque existe muita burocracia por parte de alguns setores, né? Prefeitura, cartório, essas coisas todas. Então, assim, porque tudo é um processo, né? Uma escada que você tem que subir, degrau por degrau. E nessa subida, geralmente, acontecem alguns impasses, né? Acontece alguns imprevistos. Isso, às vezes, nos desanima, às vezes a gente fica abatido. Mas o segredo, assim, eu coloco primeiramente Deus, né? A gente tem que ter fé e partir para a luta, né? Porque sabemos que não é fácil. E principalmente agora, nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo muito difícil, mas não está se tornando impossível, porque para tudo tem uma saída. E eu acredito que esse tempo que estamos vivendo aí, de tantas coisas que estão caríssimas aí, mas assim, a gente não tem desistido, a gente, principalmente ela aqui, que sonhou mesmo, o sonho dela eu acredito que foi mais alto do que o meu, porque na verdade ela se esforçou, né? Ela foi atrás, ela desejou com ansiedade, ela desejou com fé e partiu para cima, né? Então assim, parabéns, eu sempre digo isso, né, para ela, para nós, mas assim, parabéns de certa forma, porque ela quem guerreou, né? Eu apenas estava porque na verdade era eu que deveria estar na linha de frente, né? Mas ela se tornou uma guerreira, ela tomou o partido da linha de frente, ela foi e eu fiquei dando suporte atrás, porque na verdade, né, na lógica diz, o homem é quem vai para a guerra, não, mas também tem mulher que parte para a guerra mesmo, então ela foi guerreira, continua sendo guerreira e não desiste, é isso. E assim, a gente tá falando essa questão porque a gente tentou comprar uma casa, né, na modalidade de casa nova, só que não deu certo. E o banco, quando liberou um valor, né, no caso para Cícero, que tem carteira assinada, eles só liberaram 50%. No caso, 50 mil, né? Para uma casa que aqui onde a gente mora, tem casa de 125 mil, né? O valor mínimo é de 125 mil. Mas também é por conta que, eu conversando com o gerente de banco, ele falou que infelizmente no Nordeste, né, principalmente aqui na região que a gente mora, Paraíba, né? Os bancos só aprovam 50% se for casa nova do valor da casa, 50%. Então 50% é por sua conta, os outros restantes. E eu conversando com ele, lamentando, né, porque às vezes a pessoa tem tudo, tem muito tempo de serviço, tem um histórico de comércio, entendeu?
uma pessoa assim que é vista, bem conhecida na cidade, mas infelizmente essa questão de burocracia de banco, ele não permite, né, que você consiga 100% do bem, para poder, porque o banco, eles têm essas burocracias. Nas capitais não, nas capitais eles aprovam até 80% do valor. Mas aí sabemos que as parcelas vai lá para cima, é muito alto, aquela coisa toda. E até tinha até tem, né, no caso, um construtor, que ele vende a casa, você dando 50% e ele vende parcelado. Só que fica muito alto as parcelas e não cabia no nosso bolso, assim, a questão, porque a gente ia ficar com a parcela do banco, ia ficar ainda com a parcela do construtor, ia ficar muito alto, né? Aí quando a gente viu, né, a gente viu que tem uma casa nesse valor e a gente foi atrás e a gente viu a modalidade, né, de compra casa direta da Caixa. E aí foi onde deu certo, né? Aí eu consegui, até no meu nome como empreendedora, né, autônoma, e consegui, louvado seja Deus por isso. Na verdade, entendemos que quando você tem uma outra residência, né, que você tem uma outra casa, que você quer comprar uma casa, facilita mais quando você tem um bem, né? Você pode vender, ou até mesmo o construtor, ele pega aquele teu bem lá, ele vê que aquela casa está no seu nome, né? Às vezes vai dar abatimento no valor, abatimento, então, desconto nessa casa. Justamente por isso, que como aconteceu, né, com uma colega minha de trabalho, a filha dela entrou com esse processo da casa nova. Eles tinham uma casa, tem uma casa, e eles venderam, né? Venderam, é verdade, porque eles tinham, aliás, na verdade, eles ainda têm eles venderam. No caso, eles tinham 2 casas já próprias, só que são casas menores e em lugares assim, mais distante do bairro, né? Onde eles queriam. Aí eles compraram uma casa nova nessa modalidade, na casa nova, mas aí o construtor pegou a casa deles velha, antiga, né? Mas um valor mais baixo que a casa nova. Eles conseguiram dar um abatimento, né? No valor da casa, não. E aí também, como a outra casa que ele tinha, que era da mãe dele, que faleceu, então ele alugou e pega uma parte do aluguel inteira e já consegue pagar a parcela. E a parcela de uma casa nova, ela fica em torno de 500 a 600 reais. Não esquecendo de falar o valor que ficou, né, das parcelas da casa. Isso. Então, esse ponto de vista da casa nova. No nosso caso, né, as parcelas ficaram bem baixinhas, ficou R$270. E no caso do valor de uma casa nova, né, construída, fica de entre 500 a 600 reais, dependendo vamos supor, do tamanho da casa, se for 3 quartos, depende. De quem foi o construtor, porque tem tudo isso. Né? Tem um monte de burocracia. Né? E nessa que a gente adquiriu, ela é uma casa muito grande, ampla, 2 quartos grandes, 2 quartos, 2 banheiros, né? No caso. A gente já conseguiu aumentar um pouco. Já conseguiu aumentar. E assim, amigos que vêm aqui sempre vê, não, uma casa dessa, porque na época, essa casa, ela foi a Caixa vendeu essa casa por 117 mil, foi o valor dela. Entendeu? Então, assim, nessa modalidade de venda direta da Caixa, ela dá, parece, se não me engano, 60%, não sei se é 64% do valor, né? Ela dá um abatimento. Ela vende bem baixo, bem abaixo do preço mesmo. Né? Depende da casa, né? Depende da casa, depende dos valores. Tem casa que vai até 65%, tem outros que vai 50% do valor diminuído. Porque, aliás, é 64%, pelo que eu vi na postagem que fizeram dessa modalidade. Então, assim, fica um preço bem reduzido. Você tem uma casa não nova, mas semi-nova, você fazendo uma boa reforma, você consegue deixar ela como nova, né? Até porque a matéria-prima que foi colocada é muito boa.
Entendeu? Então, assim, existe, porque quando outras pessoas moram, né, nem todos têm o Não mesmo cuida, né? cuidado. Tem o descuido. Então, Quem assim, mora de aluguel às vezes não cuida como deveria cuidar e E fica vale a deteriorado. pena. E vale a pena você investir, vale a pena você investir na reforma, porque tanto pelas parcelas que são bem baixas, né, R$ 270 até o final, porque ela entra na modalidade da casa nova, do tempo, né, que são 30 anos, né, mas aí você tem o valor da parcela bem reduzido, ou seja, quando você tiver pagado aí E quanto menos você tiver cinco, para dar de entrada, melhor, né? Que vai diminuindo os valores. se tiver 5 anos aí, esses R$ 270, ele vai estar completamente como é que eu posso dizer, juntando papel de água e luz, né, para poder pagar. Vai ser, Entendeu? Então, vai assim, ser praticamente nesses valores. esse valor. Então, assim, é tranquilo, é bom, Agora, burocrático, sempre né? Porque Isso como não nada deixa. na vida vai ser fácil, né? Então a gente temos que persistir, insistir e ir até o fim. Porque Né? no nosso caso, eu como sou assalariado, né, e ela é autônoma, a gente foi a maneira e a única maneira que a gente encontrou para adquirir a casa, mais viável, né? Pra gente. mais viável. E se a gente pudesse comprar à vista, melhor ainda, porque você compraria pelo preço que a Caixa lançou e você não ficaria devendo nada. Mas, de certa forma, nem todos, né? Eu creio que a grande maioria das pessoas que querem comprar uma casa geralmente parte do financiamento. E também tem a questão do corretor, né? Que a gente não pagou nada ao corretor, o corretor é pago direto pela Caixa, a Caixa que paga o corretor. O corretor é da parte da Caixa, né? A gente tem nada a ver com isso. Então foi tudo assim, grátis em questão do corretor. Apesar que a gente correu muito, andou muito. Muita dor de cabeça, mas deu certo. Mas tranquilo, hoje estamos aqui, né? Estamos ainda em torno de. Não descansemos 100%, mas já estamos 80% já bem tranquilo, bem acomodado. Estamos aí tranquilo, né? Tentando colocar as contas em dia, né? Porque a gente tivemos muito gasto aí, tivemos que usar muito dos nossos cartões para podermos comprar alguns materiais, tintas, essas coisas para dar uma boa reforma. Mas estamos tranquilos, porque sabemos que estamos em E assim, a gente nosso, vai ter a vida inteira para ajeitar o que precisa ser ajeitado, né? Não tem pressa, porque do jeito que ela tá, já tá dando pra gente morar, até porque antes da gente entrar já tinha gente morando aqui. Mas a gente não sabe como é que eles conseguiram ficar aqui, porque tinha muita coisa para ajeitar, em questão de encanação de esgoto, essas coisas. Exatamente. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. E assim, o que deu pra gente fazer, pra gente vir pra casa, a gente fez. E teve uns gastos, mas assim, é prazeroso pra gente, né? Porque agora é a nossa casa, né? A casa própria, que todo mundo sonha ter seu cantinho, seu lar. Apesar que a gente morava numa casa que era da mãe de Cícero, né? Que ela tinha cedido lá pra gente no terreno, a gente construiu lá, só que era bem estreitinho lá, né? Era uma casa com, tem o quê? 2,5 metros de largura. Ela só era compridona, mas ela era estreita, entendeu? Mas tinha 2 quartos, porque a mãe dele cedeu um da casa e a gente construiu outro no muro, no quintal. E era muito apertadinho lá, né? Mas louvado seja Deus, a gente passou ainda 19 anos por lá e deu certo para a glória do Senhor e hoje nós estamos aqui. E eu digo a vocês, não desista, corra atrás do sonho de vocês que vai dar certo também. Confie no Senhor, põe o Senhor em primeiro lugar e Ele vai adiante de nós, né? Guerreando as nossas lutas. E é isso aí, povo. Deixe seu like, né? Se inscreva, né? Ative o sininho para receber notificações e logo a gente vai estar aí postando tudo pela casa para que vocês possam ver. E espero que esse vídeo ele ajude vocês a serem pessoas que querem realmente conquistar, né? Que por essa experiência que a gente está passando, essas poucas coisas que a gente está passando,
ela ajude vocês a batalhar mesmo, a ir em frente, né? Porque nada é fácil, mas quando a gente consegue com luta, é prazeroso. Então assim, eu espero que isso, né, esse vídeo aí que a gente fizemos aí, ele incentive, seja um apoio, um canal para vocês aí, que vocês possam também estar postando, possam estar futuramente dizendo, olha, realmente eu consegui, eu conquistei, porque eu vi que pessoas também conquistaram, né, e cada um conta a sua experiência como foi, né? Pois é, gente. Fique com Deus. Tchau, valeu. Tudo de bom. Boa noite.